Bom dia, pessoal. Meu nome é Antônio de Oliveira Lima, procurador do Ministério Público do Trabalho e coordenador do PETECA. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença no evento, pela adesão a esse projeto, parabenizar o Genilson, a Secretaria Municipal de Educação e toda a gestão municipal por estar nessa parceria com o Ministério Público do Trabalho no fortalecimento das ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil. Vou dividir a minha fala em três aspectos. Falar um pouco sobre o projeto PETECA, o panorama do trabalho infantil e os desafios que temos para erradicar o trabalho infantil. Bom, sobre o PETECA, o projeto foi criado em outubro de 2008 com adesão de 51 municípios cearenses que assinaram a cooperação com o Ministério Público do Trabalho para desenvolver essas ações. E depois foi ampliado para outros municípios, hoje está na maioria dos municípios cearenses e também está na maioria dos estados brasileiros. Cerca de 17 estados já desenvolvem essa ação. Aqui no Ceará é com maior intensidade, a maioria dos municípios, muitas escolas, muitos educadores. Bom, o projeto tem o objetivo de prevenir o trabalho infantil, atacando um dos seus fatores determinantes, que são as barreiras culturais, os aspectos culturais do trabalho infantil. Aqueles mitos, aquelas justificativas que muitas pessoas, com a visão de senso comum, apontam para justificar o trabalho infantil. Geralmente, mitos como dizer assim, é melhor trabalhar do que roubar, melhor trabalhar do que ficar na rua, eu trabalhei e não morri, é bom o trabalho porque ajuda no sustento da família, ou então, se a criança estiver trabalhando e estudando, tudo bem, não está atrapalhando, ela está garantindo o seu direito. Essas visões assim equivocadas sobre o trabalho infantil, a gente precisa combater a partir de uma reflexão. Combater os mitos, verificar por que as pessoas ainda pensam assim, verificar a evolução histórica do direito, a evolução histórica da legislação, a evolução histórica da educação e a necessidade de garantir os direitos e combater a violação desses direitos. Então, o projeto trabalha com esse objetivo, sensibilizando os educadores que atuam como multiplicadores, conscientizando as crianças e adolescentes, sensibilizando os pais. Então, o trabalho tem esse objetivo, o objetivo de prevenir a partir da conscientização. Quem tem uma visão sensível sobre o problema, quem reconhece o problema, acaba atuando para combatê-lo, para preveni-lo, e esse é o objetivo. A partir desse trabalho de sensibilização, a gente espera que as etapas seguintes ocorram, que é a identificação dos casos de trabalho infantil, o atendimento das crianças e adolescentes em situação de trabalho e também a responsabilização de quem explora o trabalho infantil. O objetivo do projeto é levar esse conhecimento à sociedade a partir da comunidade escolar, conscientizar as pessoas para que não explorem nem tolerem a exploração de crianças e adolescentes no trabalho e também os educadores se juntarem aos profissionais da assistência social, do CRAS, do CRES, os profissionais da saúde, o Conselho Tutelar, o Conselho de Direitos, e juntos, de forma intersetorial, combater aqueles casos de crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho, buscar enfrentar as situações e principalmente prevenir novos casos de trabalho infantil. Então o projeto tem esse objetivo, trabalha na prevenção, trabalha na conscientização, na mobilização e se junta com outros atores para de fato garantir a erradicação do trabalho infantil. Bom, sobre o panorama do trabalho infantil, o que eu posso estar falando para vocês é que o Brasil tem reduzido o trabalho infantil nos últimos anos, mas é uma redução lenta. Ainda temos cerca de 3,3 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho. No Ceará são cerca de 144 mil. Mas, apesar de ser um número bem elevado, há um ponto positivo nesse número quando a gente analisa com números anteriores, porque há 5 anos o trabalho infantil no Brasil era 293 mil. Portanto, houve uma redução de 50% nos últimos 5 anos. O Ceará tem se apresentado como estado modelo no Brasil na luta contra o trabalho infantil. O PETECA tem sido apontado como uma ação inovadora, como uma boa prática de combate ao trabalho infantil e que tem ajudado a somar esforços com outras políticas públicas e garantir essa redução do trabalho infantil no estado do Ceará. Bom, no município de Tauá, os dados referem ao censo 2000.
embora o IBGE faça uma pesquisa sobre o trabalho infantil todos os anos, essa pesquisa ela se dá numa amostra que só aponta dados por estados, não aponta dados por municípios. Então, os dados do município de Itauá e demais municípios se referem-se ao censo que foi realizado em 2010. E aí, esses dados apontam cerca de 1.610 crianças e adolescentes em situação de trabalho em Itauá, sendo a maioria na agricultura. Desse total de 1.610, 1.145 é na agricultura. Isso representa uma média de 17.000% das crianças e adolescentes em situação de trabalho, mas quando a gente vai analisar na área rural, esse percentual é de 27.000%. Com esse número de 1.610 crianças, o Itauá ficou no 38º lugar na comparação com os 184 municípios cearenses, portanto o 38º maior índice de trabalho infantil. Também um dado importante nessa estatística do IBGE é com relação à questão da evasão escolar. A evasão escolar é de 16% entre as crianças e adolescentes que trabalham e de 8% entre as que não trabalham. Portanto, um dos prejuízos do trabalho infantil em Itauá, apresentado por esses dados, é a questão de dobrar a evasão escolar. Também é importante destacar que na idade de 10 a 13 anos, as crianças que trabalham, 70%, mais de 70% trabalham na agricultura, certo? Então a gente tem aí que, além de ser atividade rural, né, a maioria dos casos de trabalho infantil, quando se trata de criança e adolescente de 10 a 13 anos, esse índice é bastante elevado. Portanto, a importância de estar investindo nas escolas das áreas rurais, né, porque não dá para ser um trabalho só na sede, até porque o trabalho infantil está muito forte na agricultura, no caso de Itauá, e no caso também na maioria dos municípios cearenses e brasileiros. Então, acho que é importante fazer um diagnóstico desse trabalho infantil no território da escola, a partir de um instrumental que o Peteca tem para fazer essa pesquisa, para a partir daí buscar as estratégias de enfrentamento do problema. Então, quais são os desafios, agora falando já do terceiro ponto, quais são os desafios que nós apontamos hoje para combater o trabalho infantil? O primeiro desafio, e a gente chamaria de ações estratégicas, é trabalhar a informação, a mobilização e conscientização, que é esse trabalho que o Peteca se propõe a fazer, né, através da comunidade escolar. O segundo desafio é identificar as crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho, que é a identificação e busca ativa. E as escolas faziam a identificação prévia, o CRAS, o CREA, assistência social, faziam a visita às famílias, incluía essas crianças em situação de trabalho nos programas sociais, fazia o acompanhamento educacional, fazia o acompanhamento das atividades de convivência, fortalecimento de vínculo, acompanhamento das famílias. O terceiro desafio é a proteção social, é o atendimento a essas crianças e adolescentes, tanto na área da educação, da assistência, da saúde, da política de esporte, cultura e lazer. E, claro, também as famílias dessas crianças precisam ter uma capacitação profissional, geração de emprego e renda, porque muitas dessas crianças ajudam no sustento da família hoje. É preciso que a gente tenha que essas famílias sejam potencializadas para que não tenham que estar utilizando as crianças para complementar na renda da família, que isso é uma obrigação da família e não da criança. E o quarto ponto, aliás, que destacamos, a quarta ação estratégica, é a responsabilização. Quem ainda explora criança e adolescente de trabalho precisa ser punido, ser responsabilizado. Isso se dá através de denúncias, através de fiscalização, através de investigação e através da aplicação de multas. Portanto, o quarto eixo estratégico de atuação na prevenção contra o trabalho infantil é essa responsabilização. No mais, nós estamos buscando fortalecer as ações em todo o estado do Ceará, de forma intersetorial, envolvendo a educação, a saúde e assistência, os conselhos e agora os adolescentes, né? Estamos trabalhando também para a formação de comitês municipais de adolescentes que atuam na prevenção contra o trabalho infantil, e que esses comitês tenham pelo menos um representante de cada escola. Depois a gente vai estar discutindo com o Genilson a estratégia de estar aí no município de Itauá também instituindo um comitê de adolescentes para estar debatendo as ações de prevenção contra o trabalho infantil. No mais, é desejar aí um bom evento, uma boa oficina e agradecer mais uma vez aí a parceria de todos vocês na luta contra o trabalho infantil. Vamos em frente. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho.